Então a gente vai fazer aqui uma conversa, né? Espero que bastante frutífera, bastante enriquecedora. E o título, né, dessa conversa, dessa apresentação, é Fundamentos da Reologia e Reometria com aplicações na indústria do petróleo. Sendo transmitido aqui, eventualmente vai estar disponível no canal do PRH 16.1. Então, falar novamente, rapidamente, sobre minha formação, né? Engenheiro químico, fiz meu doutorado no PEC, no Laboratório de Engenharia de Colloides, sob a supervisão do grande professor Márcio Nery de Souza, e atuei até o mês passado, antes de ser convocado aí, como a Elaine mencionou, fui convocado pela Petrobras atualmente, tem aproximadamente um mês que eu atuo como engenheiro do petróleo, mas até o mês passado eu estava atuando como pesquisador visitante no CENPES, Centro de Pesquisa da Petrobras, sob a coordenação da doutora Márcia Calil, que é a consultora sênior na companhia, e a gente ficava lotado no laboratório de emulsões. Aqui embaixo vai estar o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida que não tenha sido tirada na apresentação ou queira me contactar. É o e-mail da COP, esse e-mail desculpa, esse e-mail é vitalício, apesar de eu não fazer mais parte do corpo discente, eu ainda respondo nesse e-mail aqui, tá bom? Então, caso alguém não seja do Rio ou não conheça a UFRJ, aqui está uma foto aérea do Centro de Tecnologia, o Laboratório de Engenharia de Colloides é aqui, mais ou menos onde está esse ponteiro, e eu dividi o meu tempo ao longo de boa parte dos 2 anos atrás entre o Laboratório de Engenharia de Colloides, no Centro de Tecnologia, e o Laboratório de Emulsões, no Centro de Pesquisas da Petrobras, no CENPES. Para minha sorte e conveniência, eles ficam no mesmo local, na mesma ilha, a Ilha do Fundão, aproximadamente 1 quilômetro de distância. Bom, então eu vou começar com conceitos fundamentais, eu vou pressupor aqui que a gente vai do básico até o médio, médio avançado, mas eu vou começar aqui bem da base. Eu gosto de ter certeza que está todo mundo na mesma página, então começando aqui dos conceitos, das definições, né? O que é reologia? Se quem não conhece, quem nunca trabalhou, reologia é uma parte da ciência que vai se ocupar das relações entre tensões e deformações que eu aplico num determinado material. Tá? Então, veja que é uma definição bastante ampla, e a reometria ela é o conjunto das técnicas experimentais que eu vou utilizar em laboratório para capturar as variáveis de interesse da reologia, desse estudo entre tensão e deformação. Então, se eu aplico uma tensão no material, eu vou querer saber como são as deformações que vão ser ocasionadas naquele material, ou vice-versa. Se eu aplicar uma deformação, quais são as tensões que esse material vai sofrer. E isso tem aplicação para uma vasta rede de materiais e tem interesse em diferentes áreas. Tanto é que vários segmentos da indústria usam da reologia nos seus produtos. Então a gente vê aqui exemplos de indústria de cosméticos e higiene pessoal, fazem testes reológicos com seus produtos, aqui no caso pasta de dente. A indústria de alimentos usa a reologia para fazer testes de estabilidade, para fazer testes quando você muda a composição, de adesividade e tudo mais. A indústria de polímeros, no caso, é um grande motor do avanço da reologia. Boa parte da reologia foi construída pela necessidade de entender o comportamento dessas relações entre tensão e deformação nos polímeros, aqui está sendo ilustrado por uma extrusora, e no nosso caso aqui o foco da nossa conversa, a indústria do petróleo. Então, tem uma definição muito ampla, a reologia, e não é de surpreender que ela tem uma aplicação que pode ir de alimentos a armamentos. Então, como eu mencionei, ela é um termo muito amplo, mas a gente vai falar especificamente nessa apresentação sobre uma técnica específica dentro da reologia como um todo, que é a reologia cisalhante simples. E eu vou conceituar e explicar em detalhes o que é a reologia cisalhante simples, mas aqui tem 3 imagens clássicas. Basicamente, você fazer uma reologia cisalhante simples é você usar um reômetro rotacional e colocar a sua amostra em uma dessas 3 geometrias clássicas aqui, que eu vou explicar mais adiante, de cone-placa, placa paralela ou cilindros concêntricos. Em termos de condições operacionais, os equipamentos que são usados nas técnicas geométricas, que são conhecidos como reômetros,
são equipamentos muito, muito versáteis. Então tem uma série de acessórios que a gente pode acoplar para fazer medidas, por exemplo, em temperatura ambiente ou em temperatura tão baixas quanto ali menos 160 graus, quando você tem um estágio de nitrogênio líquido, resfriando com nitrogênio líquido, ou você pode acoplar um forno ali no seu equipamento e chegar a temperaturas de até 1800 graus para fazer reologia de rocha fundida, por exemplo. E pressões você pode medir tanto pressão ambiente, né, pressão atmosférica, e usar células de pressão que chegam até 1000 atm. Então veja que é uma faixa muito grande de condições de PIT. A gente pode fazer testes em atmosfera inerte, testes com umidade controlada. A gente tem acessórios que fazem eletroreologia, ou seja, eu posso aplicar campo elétrico quando eu estiver medindo meus parâmetros geológicos, posso aplicar campo magnético. Tem acessórios que permitem que você visualize a imagem microscópica do seu material, tanto em campo claro quanto em luz polarizada, ao vivo, durante a sua medida reológica. Então veja que são equipamentos extremamente robustos, extremamente versáteis, onde você pode usar numa faixa operacional bastante ampla. Então aqui está resumido, né, as condições. Vai muito além disso, tá? Eu só estou dando um resumão para a gente ter uma ideia, né, do que essa técnica pode entregar para a gente. Quais são as amostras, então, que a gente pode usar para fazer testes reológicos? Basicamente, tudo que você consegue colocar no reômetro que não exceda o torque máximo do equipamento. Você pode colocar desde líquidos muito pouco viscosos até sólidos macios, né? Soft solids, no caso. A gente passando aí por pastas, por suspensões, por soluções, por, obviamente, petróleo, tintas. Existem muitas amostras que a gente pode colocar no reômetro. Basicamente é tudo que se deforme sem exceder o limite operacional do equipamento e que seja possível colocar, carregar nas geometrias que você tem disponível. Faixas de viscosidade que a gente consegue medir, desde 1 milipascal segundo, que é a viscosidade da água, basicamente, até a ordem de grandeza de 10 a 8 milipascal segundo. Então, para a gente ter aqui uma ideia, 1 milipascal segundo é mais ou menos a viscosidade da água, e 10 a 8 milipascal segundo seria um exemplo básico aqui, um petróleo na forma sólida, que a gente chama de betume. Obviamente que você não colocaria ele assim no seu equipamento, teria que aquecer um pouco para ele ficar moldado ali a sua geometria, mas existem equipamentos que conseguem chegar nessa faixa aqui, te dá uma viscosidade absurda. Não é à toa que geralmente quando a gente vai olhar as curvas de viscosidade, você usa a escala logarítmica, né? Porque viscosidade é uma quantidade que varia de valores muito baixos até valores absurdamente altos. Tá? Só um parênteses. Então, eu vou provocar aqui vocês, eu sei que o foco da apresentação é aplicação em petróleo, mas no geral, né, quais seriam as razões que a gente teria para rodar um teste reológico numa determinada amostra? Então, uma das razões, caracterização de estrutura, né, em termos de distribuição de massa molecular, estado de floculação, composição. Não vou entrar nos detalhes, mas aqui estão mostrando um teste oscilatório com material polimérico, e a gente tem modelos aí que, dependendo da inclinação dos valores dos parâmetros viscoelásticos, você infere quão estruturado está esse material, qual é o tipo de estrutura. Então, tem teorias para suportar essas ideias. Você pode fazer testes oscilatórios aqui, novamente mostrando módulo elástico, módulo viscoso, de materiais com composição diferente, inferir quem está mais concentrado, quem está menos concentrado. Então, uma grande razão para usar esses testes seria para caracterizar a estrutura. Uma segunda razão aqui que eu posso listar, prever desempenhos de processos, né, em termos de polímeros, extrusão de um polímero, bombeamento de um determinado fluido numa tubulação. Então, por exemplo, se você tem aí um fluido que está sendo cisalhado e está passando por um orifício pequeno, se esse fluido ele é simples, ele tem um comportamento de fluido newtoniano, você não vai ter problema nenhum. Agora, se esse material for viscoelástico, dependendo da taxa que você imponha, ele vai apresentar tensões ali que vão inchar esse material num fenômeno conhecido pra caramba na indústria dos polímeros, que é o inchamento do extrudado, que é algo indesejado e que vai tirar o seu material ali da qualidade desejada, né? Ele vai ter um diâmetro maior do que o diâmetro pelo qual ele passou.
Então, existem testes reológicos para controlar esse efeito. Bombeamento de fluidos aqui é um oleoduto no Alasca, a gente tem que todo tipo de sistema de bombeamento, quando você vai dimensionar a capacidade da bomba, tamanho da linha, diâmetro, você tem que conhecer o comportamento reológico do fluido que vai passar e as diferentes condições que ele pode estar submetido, em termos de viscosidade, por exemplo. Então, outra razão, terceira razão, prever o desempenho do produto. O produto final que vai para a prateleira, em termos de durabilidade, estabilidade. Então a gente usa testes reológicos, diferentes segmentos de indústria usam testes reológicos nos seus produtos. Então aqui eu estou mostrando uma curva de escoamento de 3 marcas de maionese, por exemplo. Então você pode ter um estudo de caso, por que o meu produto tem mais aceitação no mercado, ou tem menos aceitação no mercado, e você compara com os seus concorrentes, você pode fazer aqui testes geológicos que vão quantificar, né? No caso da maionese seria se ela está mais espessa ou se ela está menos espessa, né? Aí você coloca isso, ao invés de ser só uma sensibilidade ali da pessoa, você quantifica isso no seu material. Você pode ter um cosmético que você precise que tenha uma determinada estrutura, e aí você vai caracterizar essa estrutura em termos de tensão limite de escoamento, que eu vou explicar mais adiante. E aí você formula esse cosmético com maior quantidade de água e descobre que fica uma porcaria, está separando fase, e aí você vai fazer os testes no reômetro e descobre que a sua tensão limite de escoamento está baixíssima, e aí você consegue aí, fazendo medidas sucessivas, achar um compromisso entre preço, quantidade de água e a variável de interesse que você quer. Então, prever desempenho de produto também é uma motivação para a gente fazer testes geológicos. Mas e na indústria do petróleo, né? Qual a utilidade que me daria esses testes geológicos? Para que eu faria testes geológicos associados a esse fluido que é o petróleo? Então, logo de cara, né, já acende a lâmpadazinha, todo mundo conhece, eu tenho uma noção intuitiva da viscosidade. Então, testes de viscosidade de petróleo e emulsões são feitos rotineiramente em todos os laboratórios que lidam com esse tipo de fluido. A gente precisa saber a viscosidade para ter informação de quão fácil ou quão difícil vai ser escoar esse óleo. A gente também pode usar testes geométricos para medir um parâmetro chamado temperatura de gelificação. Né? Nos petróleos produzidos em muitas partes do mundo, e no Brasil, desculpa, e no Brasil não é exceção, você tem ali parafina solubilizada. Como você está produzindo basicamente em ambiente offshore, a maior parte dos campos atualmente são offshore, no Brasil, essa parafina ela pode se precipitar, ela sai da sua fase fluida e começa a se depositar na sua tubulação. Se por algum motivo você para o seu escoamento, esse depósito de parafina pode ser incrementado cada vez mais e em algum momento o teu material que escoava como fluido vai ter um comportamento de sólido viscoelástico. Isso acontece, essa virada acontece na temperatura de gelificação. Então é um parâmetro importantíssimo para a operação, para você saber ali ter uma janela operacional, tá bom? A gente vai ver um exemplo desse teste lá na frente. Tensão limite de escoamento, que eu mostrei no slide anterior ali naquele gráfico, também é possível de a gente estimar. Essa tensão limite de escoamento seria o mínimo de tensão que você precisa aplicar no material para ele se romper, se desestruturar e começar a escoar como um fluido viscoso. Então, novamente, numa linha, né, pensando numa linha de petróleo com petróleo parafínico gelificado, você vai ligar a bomba e pode ser que esse petróleo não escoe imediatamente. Você tem que garantir que a sua bomba tenha uma potência suficiente para desestruturar esse material que está lá dentro. Então, a partir dessas medidas de tensão limite de escoamento, a gente consegue estimar qual é a pressão mínima de reinício. Já dá para ter uma noção de quão é importante isso na indústria do petróleo, esses testes geológicos. Estimativas de vazão de produção. A gente também consegue, a partir de algumas equações ali simplificadas, obviamente, mas fazer uma estimativa, supondo ali um escoamento monofásico, de qual seria a produtividade daquele escoamento, dado alguns parâmetros que a gente mede no laboratório, parâmetros geológicos. Avaliação de suspensões de hidratos. Hidrato também é uma outra questão que é muito cara à indústria do petróleo, no sentido de você monitora a formação de hidratos.
Se você tem uma suspensão estável de hidratos, ela pode se aglomerar e pode causar bloqueios na linha, e a produção para por conta desses bloqueios, e é um gasto muito grande de grana, né? Na indústria, tudo, ou quase tudo, se resume a otimizar custo e entregar a melhor qualidade possível. Então, a gente precisa avaliar se esses hidratos vão formar suspensões estáveis ou não. Então, há testes geológicos para isso, qualificação de aditivos químicos. A gente vai para o laboratório fazer testes geológicos para, por exemplo, uma empresa que está vendendo um redutor de viscosidade, um redutor de arraste, ou um desemulsificante. Será que a gente compra e acredita de olhos fechados que vai funcionar no nosso campo ali, no nosso petróleo? Não, obviamente não. As pessoas, nas empresas que vão comprar e gastar milhões com esses materiais, elas vão fazer uma qualificação, né? Elas vão para o laboratório, vão fazer testes geológicos com as suas amostras para ver se o comportamento realmente é o esperado. E informações aqui para operação de eletrocoalicedor, né? Assim que o petróleo chega numa plataforma, pensando em produção offshore também, novamente, você tem ali os processos de separação e um equipamento que é usado para retirar a água emulsionada nesse petróleo é um equipamento chamado eletrocoalicedor. Basicamente, ele vai aplicar um campo elétrico à água. É uma molécula com momento dipolo. Então, ela vai responder a esse campo elétrico e ela vai tender a se juntar e formar uma fase contínua, né? Então, isso bem resumidamente, tende a separar essa água emulsionada aplicando corrente elétrica, mas você pode otimizar essa operação. E para isso existem vários estudos, né, usando aquele acessório que eu mencionei de eletroreologia para medir, por exemplo, a viscosidade de uma emulsão aplicando variados campos elétricos. Quando a viscosidade cai bastante, significa que aquele campo elétrico crítico foi capaz de separar as fases. Então, isso aqui, galera, é só poderia listar mais coisas, mas são só alguns motivos, alguns usos de teste geológico para a indústria do petróleo, para mostrar o quanto é útil, o quanto pode ser útil. Que bom, que aliado forte que a indústria do petróleo tem e encontra na reologia. Bom, então, como eu falei, na reologia ela vai estudar as relações entre tensão e deformação. E essa apresentação vai mostrar exemplos basicamente de reologia cisalante simples, eu já vou definir e explicar o que é. Mas não existe só esse tipo de técnica, tá bom? Eu só vou citar, mas para a gente não ficar bitolado somente achando que só existe essa, não. Por exemplo, se você quer estudar a elasticidade da interface de dois líquidos imissíveis, né? Pensando na indústria do petróleo, emulsão de água em óleo. Se essa emulsão tem uma interface mais elástica, mais difícil vai ser a coalescência. Existem técnicas experimentais baseadas em reologia interfacial que te dão essas informações. Se você quiser, por exemplo, na indústria têxtil, né, de verificar o comportamento da extensão de uma fibra qualquer, ou até mesmo de um líquido, como é que ele responde quando você aplica uma deformação uniaxial, existem acessórios e reômetros que fazem esse tipo de teste, né, testes majoritariamente uniaxiais, em deformações uniaxiais. Se você precisa de uma taxa de cisalhamento altíssima, da ordem de milhões de segundos a menos um reômetro rotacional, desses que eu vou mostrar, não vai ser capaz de entregar. Mas existem equipamentos, né, que a gente chama de reômetros capilares, que vão te entregar uma altíssima taxa de cisalhamento. Então, para aplicações muito específicas. Então, existe uma série de técnicas envolvendo reologia que estão aqui estudando as relações entre tensão e deformação, que não se limitam ao que eu vou mostrar. Mas o que eu vou mostrar é a técnica clássica, é a mais bem detalhada, é a mais comum. Então, por isso que as pessoas conhecem mais e fazem mais uso. Então, o que é esse tal de escoamento cisalhante simples? Se vocês entenderem o que é esse paradigma desse escoamento cisalhante simples, vocês vão entender basicamente o que um reômetro faz, porque o reômetro vai tentar imitar exatamente o que eu vou mostrar aqui. Vamos imaginar o seguinte escoamento, a seguinte geometria. Você tem aqui duas placas paralelas, a placa de baixo está fixa, a placa de cima pode ser puxada horizontalmente com uma velocidade definida,
Entre essas duas placas você tem a sua amostra. Se você tem um gap aqui, que essa distância entre essas duas placas, que eu vou chamar de gap, pequeno o suficiente, você vai desenvolver um perfil de velocidade linear nesse escoamento. Quando você começar a puxar essa placa, você vai ter aqui que a amostra que está em contato com a placa estacionária vai ter velocidade nula, a amostra que está em contato com a placa aqui de cima vai ter a velocidade da placa que eu estou puxando, e você vai ter camadas de fluido que vão ter um perfil de velocidade puramente linear. Então isso é matematicamente o mais simples perfil de velocidade que a gente pode pensar. Ele é descrito por uma equação bem básica aqui. A velocidade ela só varia na direção y e ela só tem uma componente x. Então essa velocidade ela é unidimensional. Esse escoamento que eu estou mostrando, ele é laminar, significa que essas camadas vão deslizar sem se interpor umas nas outras, sem se sobrepor umas nas outras, as camadas vão simplesmente deslizar umas sobre as outras. O perfil de velocidade nesse caso é linear e você tem aquela condição de não deslizamento, né? O que está em contato com a placa de baixo está parado, o que está em contato com a placa de cima tem a velocidade da placa de cima. Você aplica aqui uma força, essa placa vai escoar, e esse tipo de escoamento é o que a gente chama paradigma do escoamento cisalhante simples. Daqui vão sair as variáveis mais importantes, que a gente já vai ver, e o reômetro ele vai tentar imitar exatamente o que está acontecendo aqui nessa imagem. Um perfil de velocidade linear, simples, bem fácil de ser tratado matematicamente. Então, quais são as variáveis de interesse nesse escoamento? A tensão cisalhante, aqui a letra grega tal, deformação, gama, e a taxa de cisalhamento, que é a derivada da deformação no tempo, meu gama ponto. Tá bom? Isso aqui é o que a gente vai correr atrás na reologia, né? Naquele escoamento que eu acabei de mostrar. Então, como essas variáveis são definidas? Vamos pensar o seguinte. Primeiro eu tenho o meu fluido em contato com essa placa superior que está em repouso. E a placa de baixo é estacionária. Então eu tenho uma área de contato, mas nada está acontecendo. Eu aplico uma força da esquerda para a direita na placa de cima. Essa placa vai sendo puxada e a minha amostra começa a escoar. Então eu tenho aqui uma distância fixa L, que é o meu gap, uma distância que vai variar ao longo do tempo, que é esse ΔL, essa abertura aqui, e pensando aqui num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo θ. Então, com esse desenho, esse esquema bem simples dessa geometria de escoamento, eu defino as minhas variáveis de interesse. Então, quem é a tensão? É simplesmente a força com que eu puxo essa placa superior dividido pela área de contato. É claro que um corte 2D, você tem profundidade, e você tem uma área, você divide a força pela área, e você tem a tensão. Força sobre área, no SI, é dado em Pascal. Quem é a minha deformação? É um adimensional, porque eu vou dividir esse tamanho aqui, o quanto ele andou para a direita, dividido pela distância entre as placas. Então é ΔL sobre L. Ou, se a gente olhar aqui para esse triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é a tangente do ângulo θ. Beleza? Sem unidades, adimensional. E quem é a minha taxa de cisalhamento? Taxa de deformação. É a derivada temporal da minha deformação, dγ dt. Se a gente pegar a equação do γ e colocar na equação da taxa de cisalhamento, você vai ver aqui que a taxa de cisalhamento é a derivada do ΔL sobre L no tempo. Então, quem é a derivada de um comprimento em relação ao tempo? Simplesmente é a velocidade com que essa placa está se movendo. Então, você tem aqui a taxa de cisalhamento é a velocidade dividido pela espessura da amostra, pelo meu L. Então, entenderam por que esse escoamento cisalhante simples é um paradigma? Porque, como o nome diz, ele é simples para a gente definir as quantidades de interesse, ele é simples de entender, e é basicamente isso que o reômetro vai tentar fazer, tá bom? Não exatamente assim, a gente vai ver, mas é bem próximo disso. Então, vamos aplicar aqui essa ideia que a gente acabou de ver, né? A taxa de cisalhamento ela é dada pela velocidade dividido por um comprimento. Tá? Por isso que a unidade aqui está em segundos a menos 1. Né?
você tem metro por segundo dividido por metro, então segundo é menos 1. Então, se a gente sabe que esse modelo me diz que a taxa de desalinhamento é velocidade sobre L, eu posso aplicar para coisas rotinas do meu dia a dia, né? Para situações rotineiras. Por exemplo, se eu preciso definir qual uma taxa média de cisalhamento num cosmético, na indústria de cosméticos, né? Você quer testar num reômetro, numa taxa, mas você quer reproduzir algo que seja factível. Então, você simplesmente vai pegar a velocidade com que uma pessoa aplica um batom no lábio, né? E dividir pela estimativa da espessura de camada de batom que se desenvolve aqui nesse lábio. Aí você vai ter uma ideia dessa taxa de cisalhamento. Você pode pensar da mesma forma para passar uma manteiga, uma margarina ali no pão, para pintar uma parede, para, né, esfregar um cosmético no rosto. E dentro desse modelo, taxa de cisalhamento é velocidade dividido por L. Então, por que isso é importante? Se você precisa fazer um teste reológico, você vai ter que definir em que taxa de cisalhamento você vai, né? Se você quer medir a viscosidade, por exemplo, você vai ter que definir qual a taxa de cisalhamento que você quer varrer. Então isso aqui já te dá uma ideia de quais são os valores que você vai usar, tá bom? Vamos fazer um exemplo prático aqui, uma pessoa que está pintando uma superfície, tá? Então, a velocidade de pintura é de meio metro por segundo, a cada segundo ela pinta meio metro aqui de parede, por exemplo, de chão, está na vertical. E vamos supor que você tem uma camada de espessura fixa aí de tinta de 0,2 milímetros. Como é que a gente calcula a taxa de cisalhamento? Né? Bem simples, é só fazer uma conta de dividir, velocidade, meio metro por segundo, dividido por 0,0002 metro. Tá bom? Se fizer essa continha aqui, você chega nesse valor. Opa, pode falar? Acho que alguém abriu o microfone. Não? Então tá bom. Se tiverem dúvidas. Então, taxa de cisalhamento, nesse caso, 2.500 segundos a menos 1. Tá bom? Então, a gente já viu ali como é que é definido esses comentos cisalhantes simples, né, no mundo das ideias de Platão, né, de forma abstrata. Então, vamos conhecer aqui quais são os equipamentos básicos que são usados para fazer essas medidas. Então, eu coloquei aqui na imagem, existem outros, obviamente, existem várias marcas, mas aqui são os principais reômetros rotacionais modernos. E aqui tem as 4 marcas aqui que detêm o maior market share, né, a maior parcela do mercado. E se vocês olharem bem, todas de alguma forma lembram uma cafeteira, mas com uma diferença para a cafeteira, né? Aqui, ó, por exemplo, o reômetro da TA e todos os outros. Vocês têm uma placa inferior estacionária e vocês têm uma placa superior que está ligada a um motor que pode girar. Então, qual vai ser a grande diferença do modelo de escoamento cisalhante simples? Ao invés do reômetro arrastar uma placa, transladar, né, fazer uma translação, ele vai fazer uma rotação, tá bom? Então, todos os equipamentos modernos, os reômetros rotacionais modernos, muda um pouco a embalagem, mas tem a mesma estrutura básica. Esses reômetros, isso é muito importante a gente entender. Se vocês entenderem os escoamento cisalhante simples e entenderem isso aqui, já é um ganho muito grande para entender os resultados que saem dos equipamentos. Então, esses reômetros, eles vão medir 3 grandezas. Eles não medem diretamente aquelas variáveis que eu mencionei: tensão cisalhante, deformação e taxa de cisalhamento. Um reômetro ele vai medir torque, e a partir dessa medida ele calcula a tensão de cisalhamento. Ele vai medir deslocamento angular, ele tem um sensor de posição que ele sabe exatamente onde a geometria está em cada instante de tempo. Então, a partir desse deslocamento angular, ele mede a deformação, ele deriva essa posição no tempo e calcula a velocidade angular. Então, ele tem aqui torque como a primeira coisa que ele mede, deslocamento angular como a segunda coisa que ele mede, e os reômetros modernos também têm um sensor de força normal. E a gente pode estimar qual é a pressão em testes onde você coloca uma força normal, né? Você comprime ou você descomprime a sua amostra e você pode estimar a pressão. No final da apresentação eu vou mostrar uma aplicação disso. Então são três grandezas a partir das quais ele efetua cálculos automáticos, ali o software vai fazer isso. Caixa preta, a gente nem vê
O reômetro ele vai te dar as informações que a gente vê nos livros, mas ele está medindo, de fato, torque, deslocamento angular e força normal. Então, só mostrando aqui o interior básico de um equipamento desses, você tem um motor que vai gerar uma haste, que vai estar conectada aqui a uma geometria, e você vai ter um sensor de posição ultra sensível, ultra sofisticado. A sua amostra vai ficar nesse espaço aqui entre a sua base fixa e a sua geometria, aqui no caso uma placa paralela que pode se mover rotacionando. É só isso um reômetro? A ideia é só essa. Por que ele é tão caro? Porque você tem equipamentos que conseguem capturar deformação angular da ordem de nanoradianos. Eu estou falando de 10 a menos 9 radiano. Então o sensor de posição ele é ultra, mega, hipersensível. O sensor de torque vai lá na faixa de 10 a menos 6 newton por metro. Estou falando de micronewton por metro. Então você tem um equipamento que ele é todo construído, ele é lubrificado a ar, as engrenagens dele, ele precisa de uma série de componentes eletromecânicos muito sofisticados para entregar essas condições extremas de medida. Por isso que ele é tão caro. E se você colocar os acessórios de pressão, microscópio, forno, enfim, aí o preço vai subindo ainda mais, pode facilmente passar o preço de um apartamento. Então, o que tem no reômetro? Tem componentes mecânicos, eletrônicos, que vão compensar a inércia, né? Você quer aplicar um torque aqui, ele vai rotacionar, e você quer medir o torque que a amostra está impondo na sua geometria e não o torque que você precisa fazer para gerar essa haste. Então existem elementos ali para compensar a inércia, existem testes de calibração, porque senão você vai estar poluindo a sua medida. Tudo isso um reômetro faz. Então, aqui a gente tem o exemplo didático do escoamento cisalhante simples. Isso aqui está lá, como eu mencionei, no abstração, no mundo das ideias. Isso aqui é a vida real. Tá? Então, em vez de eu puxar uma placa, transladar uma placa, você vai rotacionar uma placa, mas a ideia é a mesma. Você vai ter aqui um gap pequeno, um perfil de velocidade linear, um escoamento laminar, essa condição de não deslizamento sendo atendida. Então, o que o reômetro vai fazer é basicamente mimetizar, imitar o escoamento cisalhante simples. E aí eu estou mostrando aqui que a gente tem 3 tipos básicos de geometria, são os mais usuais, são as geometrias que você precisa de um mínimo de correção matemática, elas são muito bem descritas, as equações que o software vai usar para calcular as variáveis de interesse são bem calibradas, que são as geometrias de cone e placa, geometria de cilindros concêntricos e geometria de placas paralelas, e essas geometrias podem se apresentar em diferentes rugosidades superficiais. Se você for medir algo que tem uma tendência muito grande a escorregar, você pode, por exemplo, usar uma placa paralela ranhurada. Aqui está mostrando uma placa paralela lisa. Se você tem uma amostra que seja muito pouco viscosa, vai ser difícil você colocar, Vamos pensar em água. Vai ser difícil você colocar água entre 2 placas e ela não escoar totalmente. Então você pode usar cilindros concêntricos. Se for uma amostra que tende a escorregar aqui nessa parede lisa, você pode usar cilindros concêntricos com ranhuras. Então, como eu mencionei lá no início, o reômetro ele é um equipamento extremamente versátil, te permite muitas adaptações. Então, como tudo na vida, as diferentes geometrias têm suas vantagens e desvantagens. A maior vantagem das placas paralelas é que ela é a mais conhecida, a mais comum. Dificilmente você vai num laboratório que tenha reômetro que não tenha geometria de placas paralelas. Elas são o padrão que vem com o equipamento. Elas têm o gap ajustável, são de fácil limpeza, porém o carregamento delas é trabalhoso. Você tem que limpar essas bordas aqui da sua placa quando for carregar o seu material, porque senão você vai incorrer em erros de medida. Eu tenho uma aula pronta que é só sobre os erros que a gente pode cometer na hora do carregamento e como isso pode afetar as minhas medidas. Então, é meio chatinho você colocar a amostra aqui, é trabalhoso. Você tem geometria de cone e placa, precisa de muito pouca amostra, precisa de menos amostras do que das placas paralelas. Mas você, por exemplo, não tem esse modelo de geometria no formato serrilhado.
e ela é inadequada para materiais com partículas muito grandes, tá bom? As geometrias de cilindros concêntricos, elas são muito úteis, desculpa, elas são muito úteis para quando você tem um material com uma viscosidade muito baixa. Então, ao invés de você colocar aqui entre essas placas um material que iria escoar, você coloca dentro do copo e esse material fica perfeitamente acondicionado ali. E ele tem uma área superficial maior, então você vai ter o maior sinal de torque. É ideal para amostras que têm viscosidade baixa, porém você tem uma limpeza mais trabalhosa, né? Diferente dessas duas aqui, que a limpeza é fácil. Aqui o carregamento é fácil, a limpeza é mais trabalhosa, dependendo da amostra. Por ela ter essa área maior, essa geometria tende a ser mais pesada, então a correção da inércia dela pode ser um pouco pior do que a correção da inércia dessas outras geometrias, mas tudo tem seus prós e seus contras. Aqui eu estou mostrando geometrias não convencionais. Se não tiver necessidade extrema, não use essas geometrias. Elas vão te dar uma medida relativa, elas não têm tanta... o valor das propriedades medidas, uma viscosidade ou propriedades viscoelásticas aqui, não vão ser tão exatos quanto as geometrias padrão, mas elas existem. Elas são usadas em situações onde você tem que evitar uma sedimentação. Se o material você acabou de preparar, ele tende a sedimentar, então você vai usar uma geometria que promova essa mistura bastante homogênea no seu material, amostras muito específicas. Quem trabalha com terra, né, com amostras ali de material, com grãos, vai usar esse tipo de geometria, mas se possível, evitar. Então, só para a gente ter uma noção do que o reômetro mede, como eu mencionei, ele vai medir torque, velocidade angular e posição angular, e a partir dessas medidas, que a gente chama de dados brutos, ele vai calcular as minhas variáveis de interesse: tensão cisalhante, deformação e taxa de deformação. A partir dessas variáveis de interesse, a gente pode usar os modelos aí que estão disponíveis para calcular viscosidade, calcular módulo de cisalhamento, módulo elástico, módulo viscoso, viscosidade complexa. Aí você vai usando essas quantidades nos modelos disponíveis. Mas as variáveis básicas aqui são medidas e transformadas no que me interessa. Como é que ele faz essa transformação? Ele simplesmente vai pegar, por exemplo, para calcular a tensão de cisalhamento, ele vai pegar o sinal do torque do equipamento e vai multiplicar por uma constante. Essa constante depende da geometria que eu estou usando no meu equipamento. Placas paralelas vão ter um valor, cone placa vai ter outro, cilindros concêntricos vai ter outro valor, mas é um valor fixo. Isso aqui já vem calibrado de fábrica, esse valor dessa constante. Então, o reômetro, pegando os dados brutos, ele te devolve o que você tem interesse: tensão, taxa de deformação, viscosidade, módulo cisalhante. Ele vai fazendo esses cálculos, tá bom? Então, ninguém precisa se preocupar em saber fazer essas contas, mas aqui eu estou mostrando uma tabela só para vocês visualizarem como ele faz essas contas, né? Eu vou pegar um único exemplo aqui para calcular a tensão de cisalhamento, né, no SI medido em Pascal, por uma geometria de cone-placa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o sinal de torque que ele está capturando a partir do sensor que tem nele, vai multiplicar por 3 e vai dividir por 2π raio ao cubo. Que raio é esse? É o raio aqui da minha geometria. Então ele vai fazer essa conta e vai te devolver a tensão de cisalhamento. Veja que aqui para a placa paralela a constante é um pouco diferente. Para cilindros concêntricos a constante é um pouco diferente, mas é sempre baseado no sinal de torque, tá bom? E aí ele vai fazer isso para os outros sinais que ele captura, para deformação e para taxa de deformação. E aí tem aqui essa sopa de letrinhas para fazer os cálculos das variáveis que interessam a gente. Bacana? Então, um exemplo clássico aqui, né? Como é que Newton definiu, né? Como é que está definido pela lei de Newton da viscosidade? A viscosidade de um material é dado pela tensão de cisalhamento dividido pela taxa de cisalhamento. É assim que a gente encontra nos livros, nos papers, é assim que a gente vai calcular se precisar. São essas quantidades que a gente trabalha. Mas o que um reômetro está fazendo na verdade? Ele está medindo um torque e corrigindo por uma constante, dividindo por uma velocidade angular que ele está medindo, ó, sinais medidos, e corrigindo por uma constante que depende da geometria.
Ele calcula essa razão e te devolve a viscosidade. Então, isso é o que a gente faz no papel, isso é o que o equipamento vai fazer na vida real, tá bom? E ambos chegam na mesma resposta, se tudo estiver certo. Então, antes da gente passar para a parte de aplicação de fato, vou falar brevemente da classificação reológica dos fluidos, né? Não tem como falar de reologia sem falar dessas classes. Então a gente tem aqui o tipo mais simples de fluido, água, por exemplo, qualquer solução diluída, vai se comportar como um fluido newtoniano. O que ele tem de especial? Ele é o mais simples, a viscosidade dele não vai variar, a não ser que você varie a temperatura ou pressão. Mas a viscosidade, tendo um valor de viscosidade, vai ser esse mesmo valor em diferentes deformações que você impõe. Então, o fluido newtoniano se comporta de uma forma magnificamente simples. Se eu sei a viscosidade, eu sei como ele vai escoar. Mas a maioria dos fluidos de interesse, na prática, são não newtonianos. E aí a gente pode ter fluidos pseudoplásticos, viscoplásticos, viscoelásticos, tixotrópicos. Eu não vou definir todos agora, eu vou falando ao longo dos exemplos, tá bom? Então, mas existem outros tipos de fluidos não newtonianos além desses aqui, mas eu estou listando os que estão aqui na apresentação. Então, modelos clássicos aqui de fluidos que não dependem do tempo. Fluidos tixotrópicos são fluidos que a gente vai ver têm dependência temporal. As propriedades geológicas vão depender do tempo, mas eu estou pensando em fluidos não newtonianos que não dependem do tempo. Então, um modelo mais simples aqui, como eu mencionei, o fluido newtoniano. Como é que é a matemática aqui por trás desse modelo? É bem simples, né? A tensão é simplesmente a viscosidade vezes a taxa de cisalhamento. Então, se eu vou no laboratório e meço uma curva de escoamento para um fluido newtoniano e coloco aqui uma variável no eixo y, a tensão, e no eixo x, a taxa de cisalhamento, você vai ver uma reta aqui, ó, com inclinação constante. Essa reta aqui vai ser a minha viscosidade. O coeficiente angular dessa reta vai ser numericamente igual à viscosidade. Então, o fluido newtoniano tem essa característica, né? Bem simples. Um fluido pseudoplástico, você começa a sair dessa linearidade. Quando você aumenta a taxa de cisalhamento, você vai ter um aumento não proporcional da sua tensão de cisalhamento. O que isso implica? A viscosidade começa a diminuir quando eu aumento a taxa de cisalhamento. Para fluido dilatante é o efeito contrário. Quando você começa a aumentar a taxa de cisalhamento, fica mais difícil para esse fluido escoar. A viscosidade dele começa a crescer, né? Um fluido viscoplástico é simplesmente, na maioria das vezes, um fluido que ele vai se comportar como um cara que é pseudoplástico, mas você precisa aqui da minha famosa tensão limite de escoamento. Precisa aplicar um valor mínimo de tensão para que esse fluido comece a escoar. Exemplo básico, típico, pasta de dente. Pega a pasta de dente, o tubinho, vira, a pasta não vai sair. Se sair é porque está com algum problema. Ela é feita para não sair sob a ação do cisalhamento da gravidade. Você precisa apertar o tubo para essa pasta começar a escoar. Então você aplica uma tensão mínima, uma tensão limite de escoamento para causar o escoamento desse material. Tá bom? O ketchup também é assim, existe uma série de materiais. E por último aqui no gráfico, né, o plástico de Bingham. É um fluido basicamente newtoniano, mas que precisa de uma tensão limite de escoamento para escoar. Então, o modelo para fluido newtoniano é simples. O modelo para a lei das potências, veja que agora eu já tenho dois parâmetros. Ele explica muito bem o comportamento de fluido pseudoplástico, como a gente vai ver. Então você tem uma modelagem aqui, você tem esse parâmetro que é chamado índice de consistência e o Nzinho, que é o índice de comportamento. Com dois parâmetros você consegue acomodar esse formato de curva aqui, não linear. Você tem o modelo de Bingham, é basicamente o que o Bingham fez, né? Entre várias outras coisas. Bingham é o pai da reologia, mas ele teve essa grande sacada. Ele pegou o modelo newtoniano e adicionou aqui, ó, um valor de tensão limite de escoamento. Então, isso aqui, esse comportamento é explicado pelo modelo de Bingham. E um modelo muito comum na indústria de petróleo, ele é simples e acomoda esse valor de tensão limite de escoamento, que é o modelo de Herschel-Buckley, que serviria para explicar esse comportamento aqui de fluido viscoplástico. É um fluido que ele começa a afinar, né? A viscosidade dele começa a diminuir quando eu aumento a minha taxa de cisalhamento,
mas antes dele entrar em escoamento, você precisa vencer uma tensão mínima. Então, Herschel e Buckley, eles também simplesmente pegaram tudo que está aqui nos 3 modelos anteriores e fizeram um bem bolado, né? Eles pegaram o modelo de lei de potência e a ideia do bingo e botaram um tal zero aqui para explicar esse comportamento. Então vamos lá, vamos falar então agora que a gente já aprendeu o que um reômetro faz, como os fluidos estão classificados, o que a reologia faz, como é que é nos livros, né, no mundo das ideias de Platão, como é que essas coisas estão definidas. Vamos aplicar, vamos ver aplicações com testes rotacionais, né, que são testes reométricos que vão basicamente medir a viscosidade. Existem outros tipos de testes rotacionais, mas aqui eu vou mostrar basicamente a viscosidade e como essa informação pode ser útil. Então, fluido newtoniano, óleo mineral. Você precisa aí saber o comportamento do seu material, supondo que, esse é um teste real que eu fiz em laboratório, supondo que ele seja um óleo mineral, você vai ter uma curva para a viscosidade que é basicamente uma reta ao longo de diferentes taxas de cisalhamento. Ah, mas as viscosidades estão diferentes. Claro, se você variar a temperatura, você vai ter um efeito na viscosidade, né? Tudo na engenharia química é função da temperatura, né? Quase tudo. Então aqui, se eu estou medindo a 50 graus Celsius, eu vou ter uma viscosidade média nesse valor aqui. Se eu diminuo a temperatura do meu óleo, ele continua se comportando como um fluido newtoniano, mas num valor acima, né? Ele saiu de... Aqui está 7,32 vezes 10 a menos 3, aqui está 4 vezes 10 a menos 2, então quase 10 vezes acima. Então você vê que a temperatura influencia, mas o comportamento primário não muda, né? Para uma dada temperatura, a viscosidade não vai variar ao longo da taxa de cisalhamento. Por que isso acontece? Porque esse óleo aqui, basicamente, ele não tem nenhum material que vá precipitar, ele não tem nenhum material que vá interagir entre si, ele não tem... ele tem uma composição simples, ok? Então ele tem esse comportamento que reflete nesse comportamento reológico simples. Então, onde é que seria útil, por exemplo, dado que o seu fluido é newtoniano, né, aquele óleo mineral, você foi para o laboratório, você fez um teste, você tem a viscosidade do seu material, e aí? Então você pode prever fazer uma estimativa da sua produtividade, supondo que você precise escoar esse fluido, que se comporta como fluido newtoniano, numa dada condição de P e T, você precisa escoar ele por um duto cilíndrico apoiado na horizontal. Então, se você tem essa demanda, você pode usar a famosa equação de Poiseuille, que é uma equação que vai te calcular a vazão em função da viscosidade do seu material, dado que você tem uma diferença de pressão e uma certa geometria. Você vai ter um certo raio aqui para o seu determinado tamanho aqui para a sua tubulação e um comprimento. Então isso aqui são parâmetros geométricos, isso aqui, a bomba que você vai instalar é que vai te dar a viscosidade, você mede no laboratório, com essas informações você estima a produtividade ali do que você precisa estimar. Tá bom? Então uma bomba centrífuga, por exemplo, vai te dar a queda de pressão, a reologia vai te dar a viscosidade, você pode calcular essa produtividade, que eu estou botando unidade do sistema internacional, essa produtividade aqui vai ser a produtividade volumétrica, né, em metros cúbicos por segundo. E aqui eu estou botando, vamos fazer uma continha, né? Vamos botar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que eu tenha os seguintes requisitos. Olha, eu preciso bombear o meu fluido, ele é newtoniano, né? Eu medi, descobri que ele é newtoniano. Então eu preciso bombear com uma vazão fixa aqui de meio metro cúbico por segundo, uma tubulação com raio de 0,15 metros, e eu preciso fazer um projeto para saber até que ponto eu consigo, qual o comprimento máximo da linha que eu consigo para uma determinada pressão que eu vou ter aqui na minha bomba. A gente pode, né, usar essas informações aqui, por exemplo, para a glicerina, que tem uma viscosidade mais baixinha, 1,4 pascal segundo, você tem esse comportamento aqui, né? Olha que coisa simples, comportamento linear. Se o petróleo fosse newtoniano, ninguém tinha emprego porque estaria tudo resolvido, tá bom? Mel, né, que tem uma viscosidade um pouco maior, você tem aqui essa outra curva. Então vamos supor, para uma tubulação ali com comprimento de 1 km, você vai precisar
de uma bomba que te deu uma queda de pressão de pelo menos 45 bar, tá bom? Ou seja, eu estou tentando conectar aqui o que eu medi no laboratório, a utilidade do teste reológico, um comportamento super simples e como é que a gente pode aplicar isso na vida real. Claro que isso aqui ainda é uma simplificação, mas seria o esboço de um projeto de transferência de fluido de um ponto para outro por tubulação cilíndrica. Beleza. Aí eu falei dos fluidos pseudoplásticos, né? São aqueles que afinam, são aqueles que você aumenta a taxa de cisalhamento e a viscosidade dele começa a cair. Então eu vou mostrar aqui um teste, né, feito lá que eu fiz no laboratório. Fiz uma rampa de 0,1 a 100 segundos a menos 1, ou seja, diferentes taxas de cisalhamento na geometria de 40 milímetros, placas paralelas. Não vem muito ao caso, a gente não tem tanto tempo aqui para falar dos detalhes do setup experimental, mas o fato é que eu tenho 3 blendas, né, um óleo puro, uma blenda com 2% de óleo e outra amostra lá com 10% de óleo. Os comportamentos basicamente pseudoplásticos, né, nessa temperatura aqui de 25 graus Celsius. Então, você tem na escala log-log uma reta. Tudo que for reta na escala log-log pode ser modelado por uma função power law. Então, a gente tem aqui a viscosidade é igual a meu parâmetro K, que é o meu índice de consistência, vezes a minha taxa de cisalhamento, elevado ao índice de comportamento menos 1. Beleza? Então a gente faz esse teste reológico e pode fazer uma regressão não linear, calcular o valor desses parâmetros K e N. E aí você vai ter um modelo de comportamento do escoamento do seu fluido. Ok? Então aqui ó, eu mostrei, a curvinha é praticamente uma curva de livro, né? No livro você vai ver assim, e aí para o fluido aqui, ó, a blenda de 10%, olha o que você tem, é quase uma curva de livro, né? Então, aqui o coeficiente de correlação está 0,98, tá ok. Esse modelo super simples está conseguindo explicar ali, está conseguindo fitar bem a maioria dos meus dados experimentais. Então, ok, eu faço uma regressão não linear, beleza. Eu tenho os valores, né, dos parâmetros K e N. Então, se eu precisar de um valor intermediário de taxa de cisalhamento, eu sei quanto vale a viscosidade, né? Esse é uma das vantagens do modelo, a capacidade preditiva. Mas, no nosso caso aqui, a aplicação na indústria do petróleo, existe uma importância ainda mais nobre, né? Você pode estimar novamente a sua vazão, a sua produtividade, não mais baseado naquela equação de Poiseuille original. Você pode usar uma equação de Poiseuille modificada, inserindo o modelo de Power Law dentro da resolução. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes dessa solução. Essa equação de Poiseuille, na verdade, ela é a solução da equação de Navier-Stokes para aquela geometria ali de fluido dentro do tubo, escoamento interno, enfim. Vamos aceitar, tá certinho, eu conferi. A equação aqui da vazão é dada por essa forma aqui matemática. Então, você tem o N e o K, que veio da reologia, veio dos seus testes reológicos, o ΔP, que vem da sua bomba, e o seu R e o seu L, raio da sua tubulação e comprimento da sua tubulação. A gente pode fazer essa brincadeira para estimar a vazão. Aqui está em metros cúbicos por dia, que é uma vazão que faz mais sentido na área de petróleo, né? Ou metros cúbicos por dia, ou barril por dia, eu não me lembro bem qual é a mais usada, mas a Petrobras usa metro cúbico por dia também. Então, como essa vazão iria variar para diferentes comprimentos ali de flowline, né, de linhas onde o seu óleo vai escoar, e como é que esses valores se vão estar abaixo de um valor aceitável, um valor de referência ou não, enfim, você pode fazer esses cálculos. Claro, novamente, isso é uma super simplificação do comportamento real, mas que vai te dar pelo menos um norte, vai te dar uma direção. Né? Você vai ter que usar modelos mais sofisticados para fazer uma análise a nível de projeto lá de definição, mas isso aqui você faz na mão. Você resolve no Excel. Então te dá uma estimativa rápida do seu comportamento ali da vazão do seu fluido. Tá bom?
Então, a gente tem ali, eu falei do modelo de Herschel-Buckley, né, que vai descrever bem os fluidos viscoplásticos. Não, tem meia hora ainda, acho que dá tempo. Então, o modelo de Herschel-Buckley. Você tem esse formato aqui, a tensão é um parâmetro aqui, tensão limite, vezes um K, vezes a minha taxa de desalinhamento elevado a um N. Você pode usar esse modelo na equação de Poiseuille que eu mostrei originalmente. Está no próximo slide, né? Aqui eu estou mostrando, na verdade, como é que esse modelo está explicando bem o comportamento. Nesse caso aqui é de um petróleo em baixa temperatura, tá bom? Aqui eu fiz a curva, esses pontos aqui são diferentes, para diferentes taxas de cisalhamento, você tem a sua tensão. Então, veja aqui que o modelo, essa linha tracejada em azul, é o modelo, ele está fitando muito bem os dados, e ele está fazendo essa regressão não linear e calculando o valor dos parâmetros, do sigma HB, do K e do N. Então, você, a partir da reologia, você tem os dados experimentais, do modelo reológico você calcula os parâmetros, e esses parâmetros podem ser usados numa versão, né, aí agora um pouco mais complicada, da minha equação de Poiseuille para prever novamente a minha produtividade. Então, o que a gente tem aqui? Vamos supor aí, você tem um campo, precisa produzir lá um poço qualquer, no qual o seu petróleo vai ter um comportamento que consegue ser bem explicado por essa equação de Herschel-Buckley. Então você pode fazer um teste reológico, faz a sua regressão não linear, calcula esses parâmetros, joga nessa equação e você está prevendo a vazão, está estimando a vazão. Então aqui eu estou mostrando curvas para fluidos com diferentes valores no parâmetro de tensão limite de escoamento. Então, veja que faz sentido isso fisicamente. A gente tem aqui um valor de referência, 1.000 metros cúbicos por dia. Para fluidos que têm uma alta tensão limite de escoamento, um alto valor desse sigma HB, que não é exatamente, mas está ligado com essa tensão limite de escoamento, né? São fluidos que vão ter uma dificuldade maior de escoar. Então, a vazão deles tende para zero quando você tem um comprimento, quando esse comprimento vai aumentando, né? Então, isso faz sentido fisicamente em relação a fluidos que têm uma tensão menor. Então, isso aqui é uma aplicação onde você usa testes geológicos para estimar vazão. Um ponto importante que eu preciso mencionar. É importante observar que as nossas curvas de escoamento, quando a gente for para o laboratório medir essas curvas de escoamento, a gente tem que se assegurar que tudo está sendo tomado no estado estacionário, tá? Então, o que isso quer dizer? Aqui em amarelo, eu submeti essa amostra, que é uma amostra de petróleo parafínico na temperatura de 4 graus Celsius. Então, é uma amostra ali que vai sofrer aqueles processos de gelificação, né? E eu fiz uma rampa, né? Na verdade, um degrau, subindo aqui a minha taxa de cisalhamento de 1 segundo a menos 1 até 250 segundos a menos 1. Então, você rotaciona aquela sua geometria com diferentes velocidades que correspondem a diferentes taxas de cisalhamento, primeiro aumentando e depois diminuindo essa velocidade. Então, essas taxas são essas curvas aqui em amarelo. E eu esperei 1 hora em cada taxa. E aí a gente tem aqui as curvas verdes que vão te dar o comportamento da tensão. Quais são as tensões que estão sendo desenvolvidas naquele material. Então, para eu fazer a minha curva de escoamento, para eu calcular os parâmetros, para eu definir os parâmetros geológicos, eu preciso me certificar que essa amostra entrou no estado estacionário, ou seja, que a partir de uma deformação que eu apliquei, você garantiu que a sua amostra aliviou todas as tensões e chegou no estado estacionário. Então veja que 1 hora ainda é um tempo insuficiente para eu garantir que nas taxas baixas esse material chegou no estado estacionário. Por isso que é tão complexo lidar com petróleo, principalmente a baixa temperatura, porque como ele é multicomponente, você vai ter uma resposta reológica que muitas vezes demora muito tempo para você avaliar no estado estacionário. Então aqui, quando você aplica baixas taxas de cisalhamento, o que você está vendo?
como é um petróleo parafínico, as parafinas tendem a se aglomerar, interagir e formar uma rede ao longo da minha amostra, nas baixas temperaturas, esse material altamente estruturado ele vai demorar um tempo muito longo a chegar no estado estacionário. Nessas taxas maiores aqui de 70, 100, 250 segundos a menos 1, como a estrutura já está bastante fatigada, já foi desestruturado, você chega rapidamente no estado estacionário. E aqui é interessante que esse degrau, né, ascendente e depois fazendo a curva descendente, te dá a ideia da tixotropia também, que a gente vai falar mais adiante, né? Você vê aqui que quando você vai diminuindo essa taxa de cisalhamento, ao invés de você ter esse comportamento aqui para baixo, você vai tendo a tensão aumentando. Ou seja, o material está se reconectando. Esses cristais de parafina que precipitaram, eles estão se aglomerando novamente, se reconectando e dando esse comportamento aqui de tensão ascendente para a minha amostra. Bom, então fica a dica assim, importantíssima para você avaliar curva de escoamento, curva de viscosidade, você tem que garantir que a tua amostra está no estado estacionário. E aí eu estou mostrando aqui em azul, quando a gente pega a informação dos 5 primeiros minutos, e em vermelho quando eu pego a informação da tensão dos 5 últimos minutos, né? Olhando aqui para essa curva, né? Se eu tirar a média dos 5 primeiros minutos, eu vou ter uma informação. Se eu tirar a média dos 5 últimos minutos, eu vou ter outra informação. Então veja aqui, ó, na curva ascendente, quando eu estou aumentando os valores de taxa de cisalhamento, você tem uma... Não parece que é uma diferença tão grande, mas lembre-se que isso aqui está na escala logarítmica. Então, o cara lá que mediu com pressa vai ter essa informação de viscosidade. O outro experimentalista lá que fez com um pouco mais de precisão, um pouco mais de cuidado, vai ter essa informação aqui de viscosidade, que está mais próxima da verdadeira. Né? Isso vale tanto para a curva de subida quanto para a curva de descida. É por isso que muitas vezes análises do mesmo material feitas em laboratórios diferentes dão valores tão diferentes. Uma das causas associadas a essa discrepância é o fato de você estar medindo algo fora do estado estacionário, fora do equilíbrio. E aí você pega um estado, o outro laboratório pega outro estado, e aí as coisas não conversam, tá bom? Então, se você está fora do estado estacionário, você pode ter interpretações equivocadas dos valores das suas propriedades geológicas. Então vamos falar aqui rapidamente da aplicação com testes oscilatórios. Os testes que eu mostrei anteriormente, né, se resumiam em testes rotacionais, testes oscilatórios, que basicamente vão te dar informação de propriedades viscoelásticas do seu material. A diferença é que a geometria agora ela não vai rotacionar em um único sentido, ela vai fazer uma rotação. Você vai aplicar, na verdade, uma deformação senoidal, e a resposta do seu material, existe toda uma teoria por trás, essa resposta vai ser associada com propriedades viscoelásticas. Então, um tipo de teste que a gente pode fazer é aplicar uma tensão oscilatória, né? Essa tensão que a geometria vai para um lado e para o outro, em diferentes níveis ao longo do tempo, para medir a tixotropia do material. Eu já vou falar já porque é importante, uma aplicação importante para a nossa área aqui do petróleo, né? Mas vamos pensar nesse teste, como é que a gente pode medir essa tixotropia? Então você aplicou uma tensão oscilatória num alto nível, você depois aplicou logo em seguida você diminuiu esse nível dessa tensão bem aqui embaixo, depois você levou lá para cima, você vai fazendo isso ao longo do tempo, né, esses degraus. E qual vai ser a resposta do teu material se ele for tixotrópico? Quando você aplica uma alta tensão oscilatória, esse material começa a se desestruturar. Então aqui eu estou sondando o meu módulo elástico, que te dá uma informação do quão estruturado está o seu material, né? Dentre outras informações, ele também te dá esse indicativo. Então o seu material começa a se desestruturar, porque você está com uma tensão oscilatória alta. Quando você coloca uma tensão baixa, ele começa a se reestruturar.
que é exatamente o que a gente viu naquele outro tipo de teste rotacional. Dá para ver aqui também por teste oscilatório. Tensão alta, começa a desestruturar novamente e assim vai. Então, uma aplicação desse tipo de teste, dessa ideia, o que é esse teste aqui? Então, eu peguei um material que é um óleo modelo, que ele tem uma composição óleo mais parafina, é uma composição em termos de parafina próxima da média dos óleos que a gente encontra no geral, mas ele é muito mais simples, ele não vai ter resinas, não vai ter asfaltenos, é só um óleo mineral e a parafina para tentar fazer um estudo sistemático do comportamento desse petróleo parafínico, né? Mas enfim, eu peguei esse óleo modelo, gelifica, né? Você coloca no reômetro, baixa a temperatura, espera um tempo, toda a estrutura se formar, forma esse gel e aí você aplica uma deformação muito pequena, de 0,5% durante meia hora, para medir a estrutura do material em termos do módulo elástico. Opa, minha estrutura ali está bonitinha, o módulo elástico está acima do 10 a 5 Pascal. E aí o que você faz? Passa meia hora, uma hora no caso, aplicando uma deformação mais alta. O que aconteceu com a minha estrutura? Caiu pra caramba. Opa, vamos voltar aqui para o nível baixo de deformação? Vamos voltar para o nível baixo. O que aconteceu com a estrutura? Reestruturou um pouquinho, né? Mas está muito longe ainda do valor original. Será que se eu esperar um tempo muito longo, colocar essa amostra na geladeira e deixar para ver se essa estrutura que se quebrou, né? Será que ela volta ao estado original? Então, esperei 60 horas com essa amostra na temperatura de 4 graus. O que aconteceu? Quando eu aplico uma deformação baixa, opa, o meu nível do gelinha está mais alto do que o nível anterior, mas ainda está longe do original. Então, aplico uma deformação alta de novo para quebrar essa estrutura. Voltou aqui para um valor de 200 Pascal, de 100 Pascal. É um valor muito baixo. Então, espera mais 96 horas. O que a gente está vendo? O padrão está se repetindo. O que é essa informação? Por que essa informação é útil, né? Porque até 96 horas eu posso garantir que um óleo com essa composição de parafina, ou próxima dessa composição, que no caso é 7,5% de parafina em massa, a partir do momento que você quebra, que você fragiliza essa estrutura, que você desagrega esses cristais, ele não volta a ter a estrutura original. Então, pensando lá em campo, você tem um petróleo parafínico que gelifica na linha, você faz com que esse petróleo, com essa estrutura gelificada, se rompa, se parta, que ela entre em escoamento e precisa parar de novo, por algum motivo, a sua produção. Então, uma vez que essa estrutura se rompeu, pelo menos ali dentro da janela de tempo de medida, ali das 96 horas, você não vai ter um problema novamente. Por quê? Porque a tixotropia desse material, ele é um material que não volta ao estado original tão rapidamente. Diferente daquele óleo real, daquelas curvas que eu mostrei, que uma hora já é suficiente para o material começar a se reestruturar. Tá bom? Então essa é uma aplicação desse tipo de teste. Esses testes oscilatórios, como eu falei, você aplica ou uma tensão ou uma deformação indo e voltando, né, em forma senoidal. Se o seu material tiver uma característica muito elástica, muito próxima de um sólido viscoelástico, a resposta que ele vai mostrar vai estar em fase com a aplicação que você colocou, com a deformação que você colocou. Então, esse delta aqui a gente chama de ângulo de fase. Se o ângulo de fase é pequeno, seu material está mais para o lado elástico. Isso a gente consegue ver nesses testes viscoelásticos. Se você tem algo muito fora de fase, você aplica uma tensão e o material demora a responder, você está com um comportamento muito próximo de um fluido viscoso. Então, os materiais viscoelásticos, ele é um fluido que pensa que é um sólido. Basicamente é isso. Então, quando você tem um material viscoelástico, você consegue ver isso nesses seus testes geológicos. Ele é simplesmente um fluido que pensa que é um sólido. Então, vamos ver aqui, por exemplo, como é que isso se processa na prática. Eu apliquei aqui um degrau de deformação e
eu apliquei, desculpa, um degrau de tensão, uma tensão instantânea. Se o meu material é um sólido elástico, a deformação, a resposta aqui em termos de deformação vai ser instantânea também. Se ele é um fluido viscoso, né, que são os extremos ali, o sólido elástico é um extremo, o fluido viscoso é um outro extremo. Se ele é um fluido viscoso, ele vai se deformar linearmente. E quando você retira essa tensão, ao contrário do sólido elástico, ele não volta para a posição original, ele continua deformado na última posição que ele assumiu. E o material viscoelástico? Bom, no início, quando você aplica a tensão subitamente, ele vai querer responder como um sólido viscoelástico, ele vai achar que é um sólido, ele vai lembrar que é um fluido, e o comportamento vai ser uma combinação desses dois extremos. Quando você retira a tensão, você vai ter uma parte desse material voltando à posição original e outra parte se dissipando, né, sem voltar. Então, esse é o que caracteriza um material viscoelástico, tá bom? E isso a gente consegue ver facilmente com testes geológicos. Beleza, então se você faz um teste oscilatório que captura essas componentes viscoelásticas, né? A elasticidade está ligada aqui com o meu G', que é o módulo viscoso, e a dissipação viscosa está ligada com G duas linhas, né? Você pode usar essas informações para inferir coisas importantes ali da sua amostra. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um material que está se estruturando ao longo do tempo, por algum processo. Você baixou a temperatura do teu petróleo e ele começa a se estruturar. As resinas começam a se aglomerar, você tem precipitação de asfalteno, ou precipitação de parafinas, enfim. Dá para a gente pensar em diferentes processos. Aqui eu estou mostrando um gráfico genérico. E o que a gente está vendo aqui? Esse G' está aumentando ao longo do tempo, até atingir um platô, né? Algo mais ou menos estabilizado. Então a gente pode usar essa varredura de módulo elástico para mais ou menos sondar ali qual é o tempo que esse material demora até estabilizar a estrutura. Qual é o nível de estruturação do meu material? Eu posso comparar diferentes materiais a partir dos diferentes valores, as diferentes caras que essas curvas vão ter. Então, um teste como esse, um teste oscilatório, pode dar informação da cinética de estruturação dos materiais, né? Por exemplo. Então, a aplicação que a gente tem aí. Como eu falei lá no início da apresentação, a gente pode precisar da informação de temperatura de gelificação. Então, como é que a gente consegue isso? A gente tem um teste oscilatório, onde você vai diminuindo a temperatura do seu material, né? Obviamente pensando no material que gelifique, né? Então, para materiais que gelificam, quando você vai diminuindo a temperatura, gelificação a frio, né? Porque existem materiais que gelificam quando a gente aplica calor, mas na indústria do petróleo que vai importar são esses que gelificam a frio. Então aqui, que material é esse, né? Vamos falar primeiro o que é o material. É uma emulsão de água em óleo, e esse óleo ele é parafínico. Então, quando eu diminuo a temperatura, eu vou ter a precipitação desses cristais que vão se aglomerar e vão gelificar o meu material. Como é que eu vejo? Como é que eu sei qual é a temperatura de gelificação? A partir do cruzamento do módulo elástico com o módulo viscoso. Tá? Então, eu estou vendo nesse gráfico aqui a curva azul, a curva de cima é a componente viscosa da minha amostra, a curva de baixo é a componente elástica, e elas se cruzam numa temperatura, e essa temperatura eu defino como a temperatura de gelificação. Ah, Thiago, se a temperatura de gelificação for abaixo de 4 graus, ótimo, para a indústria do petróleo, né, pensando em produção offshore. Se a temperatura de gelificação é abaixo de 4 graus, a gente não chega em temperaturas abaixo de 4 graus, leito marinho está mais ou menos nessa temperatura de 4 graus, então esse petróleo não vai ter problema de gelificação, tá bom? Petróleos que têm temperatura de gelificação alta, aí sim você começa a ter problemas. Então, veja aqui que uma outra forma da gente avaliar essa temperatura de gelificação é o dado bruto do torque. Mas esse torque, quando ele começa a disparar devido à precipitação dos cristais, você ainda tem uma janela aqui, um intervalo que vai ser um pouco diferente da minha TGL, do meu cruzamento dos módulos. Então, na literatura
a maioria dos autores define o ponto de temperatura de gelificação como esse ponto de cruzamento, não o ponto onde a gente começa a ter um aumento notório do torque, apesar desse aumento notório do torque estar relacionado com a precipitação dos cristais e eventualmente com a gelificação do material, tá bom? Então aqui só para ilustrar, quando a gente tem uma taxa de resfriamento mais baixa, aqui com 0,8 a T-gel deu em torno de 12 e aqui com 0,4, 13,5. Então essa é uma tendência que a gente observa geralmente, né? Quando você resfria mais lentamente, ele cruza esses módulos numa temperatura maior, né? Ele cruza mais cedo, o que é ruim do ponto de vista do petróleo. Então a gente também pode pensar em testes de varredura de tensão, onde você faz um aumento progressivo da tensão oscilatória e vai acompanhando o módulo elástico. E aí, quando você tem esse módulo elástico independente da minha tensão oscilatória, você está na região de viscoelasticidade linear. Isso aqui tem uma importância não só para petróleo, né, mas mais ou menos é a região, você delimita uma região até onde você pode ir, até onde você pode perturbar esse material e liberar essa perturbação e ele voltar ao seu estado original, tá bom? Acima dessa região, acima da tensão dessa região aqui, você está causando uma deformação plástica que eventualmente, se essa tensão for progressiva, você vai causar uma ruptura total do seu material. E aí ele não é mais um sólido viscoelástico, ele vai se comportar como um fluido puramente viscoso. Então você tem esse teste aqui de varredura de tensão oscilatória para definir essas quantidades. Então, a tensão limite de escoamento, nesse caso, ela pode ser definida como ponto de aumento abrupto da deformação do meu material. Aqui em verde eu estou medindo a deformação. Quando essa deformação dispara, significa que eu quebrei o meu material. Então, ele vai se comportar a partir de agora como um fluido viscoso. Então, por que essa informação é importante? Por que essa tensão é importante? Porque a gente tem uma equação bem básica, bem primária, mas que é útil como uma primeira estimativa para a pressão de reinício de bombeio em linhas com petróleo gelificado. Se você tem informação da TLE que vem da reologia e a informação do tamanho e o diâmetro da linha, você pode estimar qual é a pressão mínima que você tem que ter na sua bomba para fazer esse fluido se deslocar. Aqui eu vou mostrar um videozinho. Primeiro você tem aqui o seu óleo parafínico numa temperatura alta e ele vai sendo progressivamente diminuindo a temperatura. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Primeiro estava tudo transparente, agora vai ficar opaco como uma vela, né? Isso é o que está por trás da gelificação do óleo. Aqui eu estou fazendo in situ, né, no reômetro, estou aplicando da temperatura de 50 até 4 graus Celsius, numa taxa fixa de 1 grau Celsius por minuto. E aí, ó, novamente, o material aqui era um fluido, você não tinha parafinas, ele estava tudo solubilizado. À medida que a temperatura vai diminuindo, esses cristais vão se depositando da parede mais fria aqui na borda para a parte interior e você gera um material totalmente gelificado. Então, por isso que a TLE é importante, para você prever qual vai ser a pressão mínima para dar uma repartida nesse material gelificado. E aí, essa tensão limite de escoamento gera uma necessidade, e não só a tensão limite, não só essa incrustação orgânica, né, mas incrustações inorgânicas também, gera a necessidade de tempos em tempos você fazer um procedimento chamado passagem de PIG, onde você passa esses raspadores mecânicos por dentro da linha para tirar esse material que eventualmente fica incrustado aqui na linha impedindo o escoamento. Então eu vou mostrar um videozinho aqui microscopicamente, né, os cristais de parafina na temperatura baixa. À medida que eu vou aumentando a temperatura, veja aqui que eu estou desagregando esses cristais. Né, o que está brilhando aqui nessa imagem são os cristais de parafina. Quando eu tenho uma temperatura suficientemente alta, vê aqui que meu marcador ele começa a nadar, ele fica em suspensão. Então aqui eu tenho um sólido viscoelástico. À medida que a temperatura vai aumentando, eu vou ter um fluido viscoso. Tá? Então, sólido viscoelástico, G' é muito alto, muito maior do que G2'. Nessa condição de fluido viscoso, G2' é muito maior do que G'. Tá bom? Uma outra questão aqui
sobre a tensão limite de escoamento. Como eu falei, ela é importante para estimar a pressão mínima, então ela tem que ser feita muito criteriosamente. Estou mostrando aqui um gráfico de um paper que a gente publicou para esses materiais medidos em geometria totalmente lisa. Você vai ter um valor de tensão limite de escoamento muito menor do que o valor de fato atual. Então você tem uma redução de até 82%, dependendo da geometria que você usa. Então você tem que usar geometrias que garantam que você não vai ter deslizamento, né, efeitos de deslizamento, porque senão você vai estar subestimando o seu dado de TLE, que vai subestimar em 82% a estimativa da pressão mínima para você dar um restart no escoamento. Então aqui eu estou mostrando, por exemplo, esses efeitos de propagação quando a gente usa para um sistema aqui de 7,5%, uma geometria lisa. Você aqui está mostrando uma pressão de 300 bar, por exemplo. Nessa medida, com a geometria totalmente lisa, você diria que eu posso dar um restart numa linha de até 3.000 metros de comprimento, quando na verdade o seu limite aqui está um pouco acima de 500 metros de comprimento. Então o que eu quero ressaltar aqui? Tem que saber fazer a medida bem feita no laboratório, tem que se preocupar em cercar os possíveis artifícios experimentais para você não propagar um erro experimental em cima de equação, que vai para outra equação, que vai para outra equação, e aí você faz um projeto que está totalmente furado. E aqui, para finalizar a apresentação, isso aqui é pouco falado, né? O sensor de força normal do reômetro, geralmente, ele é pouco utilizado, na maioria das vezes, mas ele tem o seu valor, né? Eu vou mostrar uma aplicação bem básica com sensor de força normal. Então, o que vai ser mostrado aqui no videozinho? Eu peguei uma amostra, uma emulsão de água em óleo a 20 graus Celsius e fui descendo, né? Estou com uma geometria de placas paralelas, fui descendo com uma velocidade controlada essa geometria e ele vai medindo a força normal durante essa compressão e depois a gente fez um aumento na mesma velocidade dessa geometria para medir esse efeito de descompressão. Então, primeiro aqui foi a etapa de descida e depois vocês vão ver aqui no vídeo a etapa de subida. Obviamente isso aqui está numa velocidade bem acima da real, então veja que a amostra ela vai sendo comprimida num primeiro momento, depois a geometria começa a subir, a velocidade real do teste é bem lenta, mas eu mostrei o vídeo aqui bem mais rápido, né? E a gente está fazendo ao longo dessa medida, ao longo desse experimento, medidas de força normal. Legal, por que isso é útil? Então, estou mostrando aqui um gráfico. A gente tem aqui essa emulsão controle, né, como ela veio, e essa emulsão adicionada de 2% e 5% de parafina. Então, vocês vejam aqui, durante a compressão, né, aqui eu tenho altura normalizada, altura máxima, 100%, altura mínima, e a diferença entre as três curvas. Né? A emulsão, sem ser aditivada com a parafina, né, sem a adição da parafina, sem ser dopada com a parafina, ela tem esse comportamento, ela responde assim a essa compressão. Então eu estou dividindo simplesmente a força normal pela área, eu tenho uma estimativa da pressão que está aqui no eixo Y. Né? Então eu vou comprimindo, a pressão vai aumentando, ok. Mas quando eu coloco diferentes quantidades de parafinas, à medida que eu aumento essa quantidade de parafina, eu tenho a formação de uma estrutura que responde com um aumento aqui da minha pressão. Ou seja, para um dado, uma linha aqui tracejada de uma pressão fixa, que corresponde à pressão de uma massa de 100 gramas ali em cima da minha geometria, para a amostra que está dopada com 5% de parafina, você tem um encolhimento de 79%. E para a amostra controle sem a parafina, 93%. Então isso é uma forma de mostrar que a adição de parafina, nesse caso, promoveu uma mudança, um fortalecimento na estrutura desse material. Tá? E aí eu estou mostrando isso por esse teste simples aqui de força normal. E quando eu estou subindo com a geometria, aqui eu estou mostrando a força normal em função da altura, né? A altura normalizada começa no mínimo e vai até o gap máximo.
Novamente, o seu controle aqui, a amostra que não tem a adição de parafina, ela, para uma força de 1 newton, que corresponde ao peso de uma massa de 100 gramas, a sua amostra já subiu quase tudo. Quando você coloca os 5% de parafina, essa geometria não subiu tanto, ou seja, a adesividade aqui entre aspas, tá? Porque esse não é o teste padrão para medir a adesividade, mas é algo próximo. Mas falando assim de forma bem simplória, essa adesividade aumenta porque você está modificando a estrutura do seu material, tá bom? Então, é uma forma de você usar esse sensor de força normal para avaliar também estrutura. Estou com o tempo um pouco estourado, né? Mas antes de finalizar, eu gostaria de apresentar aqui para vocês a Sociedade Brasileira de Reologia. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. É uma sociedade técnico-científica que vai reunir aí os principais autores de papers que publicam sobre reologia, os principais professores, acadêmicos, membros da indústria. Então, os principais players ali que têm bastante conhecimento, know-how e expertise em reologia estão nessa sociedade. Então, eu convido todos a entrar no site da Sociedade Brasileira de Reologia, se puder se filiar, que é um ganho muito grande para quem tem interesse em seguir nessa área. Eu sei que eu falei demais, quem me acompanhou até aqui e não morreu de tédio, espero que não, que tenha aprendido bastante, meu muitíssimo obrigado.